desenhar é uma coisa que eu sempre fiz desde criança. Eu tinha intimidade com materiais, enfim, com o fazer, né, de desenho, mas eu não... fora um curso de mangá, assim, que eu fiz muito adolescente, que não me acrescentou muito realmente em técnica, no máximo uma questão de algum tipo de intimidade com arte final e tudo mais, mas era uma coisa que eu fazia muito de natureza, sem muito propósito, sem muita orientação. E depois que eu passei pela faculdade, que foi um período que eu fiquei um pouco parado, concluindo a faculdade, eu acabei retomando um pouco esse contato com o desenho e sentindo uma necessidade, até mesmo por uma questão de amadurecimento pessoal, de estar com outra cabeça, de estar um pouco mais ligado na questão da arte, de uma necessidade de me expressar. Eu comecei a voltar para o estudo um pouco mais sério do desenho e da pintura. E aí, na época, eu encontrei um curso, né, uma galera, na verdade, um movimento artístico que tinha aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, né, que era um curso chamado Desenho Sem Rascunho, que foi, na época, era ministrado pelo Felipe Duarte, né, que foi meu professor nesse ano e me ajudou bastante num desenvolvimento muito específico, porque o objetivo, o propósito desse curso era desenvolver a técnica, a capacidade de observação e transposição do que você está observando, né, para o papel de uma forma simplificada, resumida, que vai te dar agência, vai te dar intenção, vai te permitir fazer escolhas intencionais. E ao mesmo tempo, o curso ele propunha você experimentar uma grande quantidade de materiais, de abordagens, de técnicas, sem medo de errar, sem medo de fazer cagada, né? A proposta era justamente não ficar preso a essa coisa da borracha, do desfazer e tal, para você entender que todo o processo ele é contornável e que o acidental você pode usar a seu favor. Então foi um período de grande experimentação, foi um período em que eu transformei muito a maneira de abordar, a maneira de trabalhar, me deu muita liberdade e me proporcionou as bases, né, de trabalho, de estudo, enfim, toda a questão mais teórica e mais técnica que eu trago até hoje, que eu adaptei inclusive para o meu processo de composição das imagens na tatuagem. Então esse foi um período muito importante que fundamentou bastante as minhas bases, né, teóricas e técnicas e de estilos, né, porque eu comecei a flertar mais com psicodelia, com surrealismo, com expressionismo, e tudo isso está refletido nos estudos que eu comecei fazendo lá naquela época. Eu vou mostrar um pouquinho desses trabalhos aqui para vocês. Na verdade, eu já mostrei muitos deles aqui, ó, ao redor, nas minhas paredes, nos quadros aqui, ali, até aqui assim, ó, lá atrás na parede do quarto, tem um vídeo em que eu faço um tour por toda essa, né, todos os trabalhos que estão nas minhas paredes. Eu vou tentar lembrar de deixar o card desse vídeo aqui em algum lugar para vocês clicarem, se não me lembra se eu esquecer, tá? Então, como eu falei, eu já mostrei a maioria desses projetos dessa época, muitos deles, né, nas paredes, mas alguns ficaram de fora, alguns estavam na gaveta, e eu fiz uma seleção desses que são mais inéditos, que eu não mostrei nos vídeos mais recentes aqui para vocês, então vamos lá. Bom, no Desenho Sem Rascunho a gente trabalhava muito com modelo vivo, então tem alguns trabalhos aqui, nem tem tantos porque eu já mostrei muitos deles, mas eu queria trazer alguns desses aqui, que são trabalhos que foram feitos muito rápidos, assim. A proposta era justamente você pegar o essencial da observação sem apagar, direto no papel. Então tem projetos aqui como esses dois aqui, deixa eu trazer pra cá. Esse aqui, por exemplo, e o anterior são desenhos de 2 minutos. A gente tinha 2 minutos para fazer a observação, então era só o essencial do essencial. Acho que alguns eram até 1 minuto, que é menos tempo ainda, como esse aqui, por exemplo. Então você vê que o foco aqui é pegar o principal das formas, né, da silhueta da anatomia, sem se ater muito a essa questão mais formal, que é essa questão mais técnica de musculatura, de tal, não sei o que. A questão era trabalhar essa observação nas formas mais gerais, nas formas mais brutas, ou seja, passar a impressão do volume da maneira mais simplificada possível. E por isso a gente usava inclusive caneta, que permite cobrir uma área muito rápido, que permite você, de repente, fazer uma pintura junto com uma linha e tal, e 2 tons para dar uma mínima noção de contraste, uma mínima noção de luz e sombra aqui, né, pelo menos diferenciar algumas áreas. Então tem esses dois aqui que são com os mesmos materiais e foram provavelmente feitos no mesmo tempo, e tem esse aqui que foi um pouco mais de tempo. Se eu não me engano, esse aqui foram 5 minutos de observação. Você vê que eu já adiciono um pouco mais de camadas. Além da linha normal vermelha aqui de contorno num tom médio, eu adiciono um tom mais claro, que é o laranja, onde eu faço as insinuações de sombra, deixando uma área maior de luz branca aqui, mas já dando uma noçãozinha de sombreado para dar um pequeno volume, e um preto para dar um contraste maior, diferenciando, né, umas áreas de alto contraste e o cabelo em si. Então, alguns trabalhos muito rápidos de estudo para aquecer, e isso era muito bom para você exercitar a capacidade de olhar direto para o que é mais importante, pegar só
o que é mais essencial de cada observação que você está fazendo. E aí depois, com mais liberdade, alguns trabalhos até um pouco mais da frente, eu já estava brincando mais com materiais, estudando mais de uma forma mais solta, então um trabalho, né, que demorou um pouquinho mais. Esse aqui foi entre 15 e 20 minutos e ele foi feito com uma mistura de técnicas, assim como quase todos que vocês vão ver aqui. Então, por exemplo, eu tenho canetas Tombow, que eram canetas que aquarelavam na água, né? Você vê, essas aqui também são feitas de caneta Tombow, misturado com Posca, na verdade, mas essas aqui, por exemplo, são Tombow, só que essas canetas aqui, elas não estão aquareladas, elas estão direto na ponta. E aqui, depois de fazer aquelas linhas ali que vocês estão vendo, eu joguei, né, a água e aquarelei. Junto com uma aquarela eu vim pintando mesmo. Então tá misturando essas canetas com aquarela, bem solto, bem livre, para passar a impressão dos volumes através das manchas. E você vê que eu não tenho um cuidado tão grande em fazer passagens, acabamentos, porque o importante aqui é passar a ideia do volume. É de uma maneira muito ágil, muito rápida, eu consegui diferenciar o que são claros e escuros, o que é um plano que está na frente do outro, e por fim tem um acabamento com algumas linhas de branco que são poscas brancas, né, canetas poscas que fazem, né, um acabamento como se fosse uma tinta acrílica, ou seja, ela pinta por cima mesmo de qualquer coisa quando está seco, e aí dá para fazer umas luzes, uns highlights. Então, um desenho de modelo vivo que eu curto bastante aqui nesse momento, e tem mais um outro aqui que eu fiz, né, nessa mesma vibe, nessa mesma mistura de técnicas, segundo a mesma premissa. Você vê que tem uma série de texturas sobrepostas, né, de canetas para dar o contorno e de diversas camadas em que eu vou aprofundando a sensação de volume, sobrepondo manchas, sobrepondo texturas e mantendo algumas áreas mais claras para dar os brilhos aqui, né. Numa outra observação aqui de modelo vivo, esse foi feito lá no curso também com modelo presencial, né, e aí cada sobreposição de camadas é pensada para justamente, né, ir escurecendo e também trabalhando na tonalidade, em áreas que eu quero deixar mais, né, avermelhadas, mais quentes, mais amareladas, ou áreas mais frias no fundo, né, e perto das sombras aqui. Então, um trabalho que eu gosto bastante, esse aqui em relação a texturas. E aí aqui a gente vai entrar em uma outra série de trabalhos, que são trabalhos de retrato, né, trabalhos de estudo, também de observação. Todos esses eu fiz olhando para pessoas, para amigos, para colegas do curso, a grande maioria deles ao vivo, um ou outro foi, né, para foto, mas praticamente todos ao vivo, porque eu gosto muito mais de trabalhar observando, né. Esse aqui também foi uma mistura de técnicas, tem um pouco de canetas aqui, mas ele é principalmente com aquarela misturado com guache. Você vê que ela tem uma espessura um pouco, né, menos aquarelada, mais espessa. E esse papel aqui, ele é o verso de um bloco, né, desses blocos canção de papel para desenho. E eu gosto muito desse verso, que ele é como se fosse um papelão cinza. Então eu já parto no desenho do tom médio, do tom cinza, podendo assim fazer ou mais claro, né, os brancos aqui clareando, ou mais escuros, né? Então eu consigo usar esse médio como ponto de partida para modelar não só as sombras, como a gente está acostumado, mas também as luzes. Então é uma coisa que eu gosto muito. Esse papel, ele é bem resistente, absorve bastante a tinta, a água. Eu gosto muito de usar o verso ali. E aqui eu tenho mais dois trabalhinhos, que são mais dois projetos que nem foram concluídos. São desenhos pequenos, né, em formato A5, vocês vão ver que eles são menorzinhos. E os dois estão pela metade, então assim, foram estudos rápidos que eu larguei. Mas eu gosto muito porque eles entregam, eles mostram muito do processo, muito do gestual e da construção das manchas, né? Você vê esse aqui, por exemplo, que eu estava ainda fazendo uma base, ele está mais clareado, mas eu já tenho a definição principal aqui do perfil, que era o mais importante, recortar o formato da silhueta do rosto. Começa a estudar aqui algumas sombras em profundidade, né? E você vê que tem um desapego muito grande, não só pela questão de acabamento, né, formal, mas principalmente porque o objetivo aqui é para passar uma impressão. Então até a própria escolha das cores, né, que não é tão presa assim à realidade, na verdade é o contrário. A cor tem que passar uma sensação de luz, uma sensação de profundidade. E aqui olha como eu misturo, né, azuis com violetas para fazer uma sombra aqui nesse canto do rosto. Do outro lado aqui eu venho com uma luz mais quente, né, um laranja, um amarelado, fazendo um contraste bem interessante com o azul desse cabelo. Então, né, você vê o gestual do pincel, né, cada risco assim de uma forma muito que é bastante intencional, mas ao mesmo tempo
ela tem muito do instinto, né? Deixar o instinto fluir. Então é essa passagem da observação, enquanto você está olhando, você está jogando direto no papel, sem pensar muito, trabalhando da sua forma instintiva, mas com um controle intencional que vai te guiar, te orientar de acordo com o que você está observando. Esse aqui é um outro projeto que eu gosto muito. Primeiro pela liberdade aqui de acabamentos também. Eu gosto dessa estética, né, que caminha lá mais pro expressionismo, talvez, e tudo mais. Mas olha só, um trabalho de fundo bem bacana que eu curti de fazer, assim, né? Nessa época eu tava pirando mais nessa questão de psicodelia, já começando por essa vibe. E aqui são canetas vermelhas Posca, ou seja, uma caneta marcadora que sobrepõe tudo, como se fosse uma tinta acrílica. E aí eu fiz, já que ela tinha uma ponta grossa, uma ponta chanfrada, eu fiz esses riscos finos e grossos para dar essa textura aqui de fundo. Ficou uma coisa meio, não sei, talvez até um pouco sci-fi, assim. Eu curto bastante o acabamento desse, tá? E aí, mais um aqui, já com outros materiais e outras técnicas, experimentando. Esse aqui, por exemplo, você vê que tem muita textura, né, de um giz pastel, que não é nem costumado usar muito, mas olha, eu fiz as bases aqui de caneta. Você pode ver as marcas, né, de estudos. E olha só que interessante, essa parada de não apagar, de não refazer, e sim aproveitar a construção em camadas de forma instintiva e intencional ao mesmo tempo, né? Eu não me preocupo com esse estudo que eu fiz aqui em azul, tá vendo? Muito rascunhado, eu sobreponho ele com tons mais escuros e eu vou moldando o volume a partir dele, deixando o rastro, deixando o histórico das decisões aqui, porque é esse histórico que vai me orientar para eu tomar as próximas decisões cada vez mais acertadas. Então, esses desenhos, assim, eles contam a história do processo de observação, por isso que eu gosto, por isso que eu acho interessante, em vez de apagar e fazer tão polido, tão acabadinho. Então, olha só, depois de fazer o estudo de canetas, eu vim fazendo um acabamento de pastel colorido, deixando essa textura, né, meio porosa ali do acabamento do pastel no fundo, né, em todas, principalmente no fundo, mas também em algumas outras áreas aqui, sobrepondo junto com as cores que eu já tinha selecionado. E aqui mais né, outro retrato. Dessa vez aqui, esse é mais todo em aquarela, né? Aquarela com um pouquinho de guache, tem guache branco aqui, mas esse preto aqui é um preto de aquarela. E também naquele papel que eu falei, aquele papel que é o verso, né, do álbum, eu usava muito. Eu usava todas as folhas esperando para chegar essa aqui. E olha que interessante aquilo que eu falei, aqui fica muito mais evidente. Como eu parto do tom médio, o tom meio acinzentado desse papel, você vê que várias áreas da pele dele, ela tem uma transparência com esse tom de fundo, e eu só precisei dar uma leve tonalizada de azulado, de amarelado, para fazer os tons, para fazer o que eu queria, né? Enquanto eu já tinha esse tom médio predominante, eu não precisava pintar tudo, né? Até o próprio fundo eu aproveitei bastante desse tom, e aí fazendo um contraste interessante com a camisa branca, que eu joguei aqui um guache branco, e ele recortou, ele iluminou aqui para dar a sensação de luminosidade, assim como alguns acentos de luz em alguns pontos específicos aqui do projeto. Então mais um retratozinho aqui, e agora eu vou entrar em outro, e esse foi totalmente de aquarela. E olha a diferença, como esse aqui o papel é branco, eu tive que trabalhar muito mais os tons médios, os tons de pele, até chegar na tonalidade que eu queria. Enquanto esse aqui, a cor do papel já me ajudou, né, esse acinzentado já me ajudou com os médios. Aqui você vê que tem muito mais luminosidade, e eu tive que trabalhar muito mais essas camadas, essas layer a layer de tons de pele, de tons alaranjados e beges na aquarela aqui. Então esse foi basicamente só aquarela, diferente das outras que tem muita variedade de técnicas. Esse aqui foi principalmente só aquarela, tá? Então eu joguei muito roxos e azulados no cabelo para fazer um contraste com a tonalidade amarelada quente, né, que era o principal aqui do trabalho. Então trabalho com tons mais quentes, em que o importante aqui também era captar as sombras, os volumes, as manchas de uma forma geral do comportamento aqui da luz e sombra do que eu estava observando. E para finalizar, tem mais um aqui, e esse aqui tem na verdade tem mais dois, vamos lá. Esse aqui é o diferencial daquele anterior, olha só. Enquanto esse aqui eu estava focando muito mais nas manchas, esse aqui eu também foco nas manchas, mas eu uso uma estética mais marcada, com textura, né, que mistura já com uma estética de ilustração. Essas texturas aqui individuais eu usei um pincel com o nanquim puro. O nanquim puro, ele é muito forte no preto, e ele deixa,
né, ele não é tão diluído, então ele deixa se o pincel tá mais duro, mais seco, ele deixa esse rastro, né? E eu usei essa textura da pincelada toda a meu favor para ir construindo, né, todo o acabamento do desenho. Então eu fiz uma base de manchas de aquarela toda colorida, o desenho estava todo rebaixado e depois eu vim com o preto fazendo, né, essa construção final, esse acabamento por cima aqui, assumindo essa textura e deu uma sobreposição interessante das cores no fundo com as texturas das marcas da pincelada. E então é um trabalho que eu curto muito. E esse é um último que eu deixei aqui, que eu sou particularmente bem empolgado com ele por causa do efeito, né, do impacto que ele dá. Esse foi um trabalho que eu fiz seguindo as mesmas técnicas aqui, né, de vários materiais misturados, de observação mais solta, assim, só que esse aqui eu fiz com um acabamento um pouco mais caprichado. Eu fiz a mesma sequência de estudar primeiro com as canetas aquareláveis, depois jogar a aquarela por cima, fazendo as manchas. Olha só o cuidado aqui de fazer uma variedade de tons que vão representar de uma forma exagerada e extrapolada essa variedade de nuances da pele. Então você tem uma sombra bem fria aqui embaixo do pescoço e aqui você tem umas luzes mais quentes para dar essa variedade de camadas, que a pele ela é, né, cheia de tons, assim, ela tem essa meio que uma transparência com a carne, com as camadas de pele que você, quando incide a luz, quando bate a sombra, ela dá uma certa profundidade, e é isso que a gente representa na pintura através dessa sobreposição de várias camadas, de vários tons, que é o que chama, né, na técnica, que é o que chama no estudo, na técnica de pintura aqui, como carnação. E aí esse trabalho aqui eu rebusquei um pouco mais, e isso foi com o guache misturado com aquarela, guache branco, né, misturado com aquarela, para eu conseguir fazer uns tons mais pastosos, mais leitosos, para dar esse acabamento um pouco mais polido, e depois por fim vim com a posca fazendo brilhinhos, né, brilhinhos de branco, uma pontinha um pouco mais fininha, um pouco mais delicada, enquanto depois eu chapei uma posca vermelha no fundo, então ela fica bem uniforme, bem vibrante, bem firme, né, e esse fundo ele dá uma recortada, dá uma destacada da silhueta e deu um efeito bem interessante. Então eu gosto muito desse projeto aqui também, mais um aqui para vocês conhecerem. E esse é o último que eu separei por hoje. Galera, essa foi a seleção de projetinhos especiais que eu fiz aqui, projetos que eu ainda não tinha mostrado muito, que talvez alguém que acompanha o canal desde muito cedo tenha visto um ou outro, mas está perdido lá atrás. Esses estavam guardados, engavetados aqui, como eu falei desde antes de eu começar a tatuar. E o que você achou? Você achou diferente do que vocês costumam ver no meu projeto? Você identificou algumas características nele? Esse é o tipo de abordagem que eu gosto de fazer quando eu vou desenhar livre, quando eu vou trabalhar para não criar para tatuagem, mas para criar para minha livre expressão, em tela, em desenho livre e tudo mais. E eu acho importante mostrar isso aqui para as pessoas entenderem que a experimentação e a variedade de técnicas e de abordagens, ela só acrescenta, porque ela vai ampliar, aumentar o seu leque, né, de possibilidades, o seu leque de ferramentas e soluções à sua disposição. Então acho que vale esse encorajamento aí pra galera experimentar e sair um pouco da caixinha do que costuma fazer sempre, com os mesmos materiais, com os mesmos preocupação de acabamento e tudo mais. Não é porque é um desenho livre que não vai te ajudar, inclusive num desenho de projeto de tatuagem, que é mais projetual, processual, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, dá um like, tá? E se você tá chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!